Hoje a gente vai para mais um capítulo de geografia. A gente vai continuar o conteúdo da aula passada de indústria, que a gente já viu que a indústria é uma atividade econômica que, por meio do trabalho e ações humanas, transforma matéria-prima em produtos comercializados, tá? E a matéria-prima são todas aquelas substâncias brutas que o humano retira do meio ambiente para transformá-lo em produtos, certo? Então a gente já viu isso. A gente viu que essa matéria bruta pode ser de origem animal, vegetal e mineral. E também vimos quais são os tipos de empregos que saem da indústria. Então, resumidamente, a indústria são responsáveis por transformar matéria-prima em produtos destinados à comercialização. E agora a gente vai falar sobre os tipos de indústrias. Existem as indústrias extrativas, de base, de bens intermediários, bens de capitais, de transformação, de bens de consumo e o da construção civil. E a gente vai falar um pouco sobre cada um desses tipos de indústria, começando pelas indústrias extrativas, que são aquelas que extraem a matéria ou os elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos. Então, ela serve como matéria-prima bruta e pode ser ou utilizada desse jeito ou pode ser transformada em outra coisa. Que a gente tem o exemplo do ferro. Ou a gente utiliza o ferro do jeito que ele é, ou a gente vai e transforma ele em outra coisa, para outra utilização, certo? Então, essa é a extrativa. Agora a gente vai falar sobre as indústrias de base, que são aquelas que transformam aquela matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas e pega a matéria-prima para outras indústrias, ou seja, as indústrias de base, ela pega aquela matéria bruta, transforma em matéria-prima e distribui para outros tipos de indústrias. A gente deu o exemplo do ferro, que ele é extraído pela extrativa, é passado para a indústria de base e a indústria de base pega esse ferro e utiliza em indústrias siderúrgicas ou metalúrgicas. Ela vai passando, entendeu? Ela é esse tipo de indústria. Agora a gente vai falar sobre as indústrias de bens intermediários ou bens de capital. Já essa indústria, ela utiliza a matéria-prima fabricada nas indústrias de base e utiliza essa matéria na produção de máquinas, equipamentos tecnológicos para as outras indústrias. Ou seja, ela pega aquela matéria bruta da indústria de base e transforma em equipamento para a construção de carro, construção de qualquer outro tipo de coisa. Então, essa indústria de bens intermediários, ela trabalha nisso, tá? Agora a gente vai falar sobre as indústrias de transformação ou bens de consumo. Essas indústrias são aquelas que fabricam os produtos para o consumo geral, o consumo
o nosso consumo, que é o carro, ou um livro, ou roupa, ou comida, são esses tipos de produtos, certo? E elas são classificadas de 3 maneiras: de indústria de bens duráveis, indústria de bens não duráveis e indústria de bens semiduráveis. As indústrias de bens duráveis, como o nome mesmo já diz, são produtos que têm a maior vida útil possível. Ela tem uma duração grande, que é o caso de uma geladeira, de um carro, de uma máquina de lavar. Então a gente já compra esse produto sabendo que ele vai durar bastante tempo. Enquanto também temos as indústrias de bens não duráveis, que são aqueles que têm uma duração, uns produtos que já têm validade, um produto que tem que são perecíveis, que é o caso dos alimentos, de remédios, coisas assim. E os produtos de bens semiduráveis são aqueles que não têm uma grande duração e também não tem validade. Ele fica naquele meio termo, que é o exemplo de celular, de roupa, de sapato. Ele não tem uma duração tão grande quanto os bens duráveis, mas ele também não é tão a duração dele não é tão pouca quanto os bens não duráveis. Então eles têm este meio termo, tá? E também temos as indústrias das construções civis. E essas indústrias, elas estão ligadas a construções de edifícios, de casa, de ruas. São essas indústrias relacionadas a construções. E para finalizar, a gente vai falar sobre as indústrias de ponta, que são aquelas que têm como foco a alta tecnologia que vem crescendo nos últimos tempos. Nessa indústria, ao contrário das outras, precisa de uma mão de obra especializada, qualificada, que tenha trabalhadores com graduação, formados, porque envolve uma inteligência para trazer novos produtos para o consumidor. E elas elaboram produtos na área de aviação, computação, navegação, telefonia. E como a gente já vem falando sobre isso, essas indústrias de pontas estão mais focadas na área de sustentabilidade, porque elas não querem causar um impacto grande no meio ambiente. Então a gente viu todos os tipos de indústrias. Espero que vocês tenham entendido a diferença de uma para a outra. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para tirar e façam os exercícios, tá bom? Beijos e até a próxima!